O episódio de hoje vai ser inspirado numa dica que eu recebi de uma estudante maravilhosa que passou lá pelo meu serviço. Eu trabalho num CAPS, vocês já devem saber. Sou assistente social, trabalho num CAPS, um serviço de saúde mental. E de vez em quando a gente recebe alguns estudantes que passam por lá para estagiar. E essa estudante de medicina, a gente estava conversando sobre livros e ela perguntou: quais livros você gosta? E eu achei muito interessante essa pergunta dela, porque baseado no meu histórico recente, eu pouco tenho falado sobre leitura, mas eu tenho lido bastante. Mudei, inclusive, a pauta de leitura do meio do ano para cá. No início do ano eu estava lendo bem mais sobre negócios, sobre marketing, sobre muita coisa também de autoconhecimento, e eu vou dizer alguns títulos aqui para vocês, mas a minha vibe de leitura, digamos assim, ela mudou do final do ano para cá. Mas eu achei interessante, eu digo, tá, então eu vou listar alguns livros que eu mais gostei desse ano e vou fazer um podcast inspirado em você. E ela gostou bastante. Vamos lá, minha gente, mas antes de tudo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter vocês aqui comigo. Sejam muito bem-vindos, minha gente. Como é que vocês estão? Vamos lá, eu amo falar sobre leitura. Eu lia bem, bem, bem mais quando eu era mais jovem. Ó, a senhora aqui de 30 anos falando. Mas é verdade. Eu peguei um certo ranço de leitura, uma época da minha vida, que foi a época da faculdade. Não sei se isso é comum a muitas pessoas, mas eu, pelo menos, peguei um certo ranço, porque na época da faculdade eu só lia livro técnico. Eu só lia livro que era da disciplina, não tinha tempo para estar lendo outras coisas, porque era muita disciplina, era uma leitura densa, cansativa. Então, enfim, não tinha saco para além de outras leituras. Eu deveria, inclusive, ter investido nisso para a saúde mental. Mas na época eu estava tão adoecida, várias crises de ansiedade e ainda tendo que dar conta de uma faculdade e trabalho e tudo mais, que eu não consegui. Então acabei que eu me acomodei naquela leitura chata. Eu disse, tá, se eu tenho que ler, eu vou ler por obrigação e eu não quero ler outra coisa, vou descansar. Só que se tem uma coisa que o aquariano odeia, é fazer algo por obrigação. Eu sou assim. Mas, enfim, tinha que fazer, fazia. E aí, depois de 2020, aliás, em 2020, né, na época da pandemia, muita coisa aconteceu nessa pandemia e vai ter história para contar por muitos anos. Uma delas foi eu retomar o hábito da leitura, me reaproximar e escolher outros títulos que me fizessem, enfim, investir mesmo na leitura como uma prática de bem-estar, não somente de, eu vou ler aqui para adquirir conhecimento, mas uma prática de bem-estar mesmo. E eu comecei a investir em títulos que fossem voltados para o autoconhecimento, porque naquela época eu estava já começando essa jornada de forma mais intensiva, tendo mais curiosidade sobre mim, sabe? E então eu disse, tá, então eu vou procurar livros que me possam fazer refletir sobre tudo isso que eu estou pensando, sentindo, todas essas noias que estão vindo à minha cabeça, esses acontecimentos, enfim, nessa busca incessante de me conhecer, eu fui lendo. Fui lendo e encontrei alguns livros que eu gostei muito, 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 mas não vou citar eles agora aqui. Esses que eu vou citar para vocês foram que eu li esse ano, tá? E vai estar uma mistureba de livros que vocês vão perceber, de títulos que parecem não ter nada a ver um com o outro, mas que no fundo, tem a mesma essência. Esse ano eu estava empreendendo, né, na área do marketing, na área da comunicação ligada ao marketing e tudo mais, e eu estava lendo muito sobre isso. Então, o primeiro livro que eu vou citar aqui para vocês, que está no meu top 1 desse ano, e não é nem por conta do título, tá? É mais pela autora. Eu amo essa autora de paixão de coração, que é a Brené Brown. A Brené, ela é assim, fora de série. Ela é fora de série, ela é assistente social como eu, embora ninguém, eu acho que pouca gente sabe disso, mas ela é assistente social como eu e é pesquisadora na área vulnerabilidades, enfim, de coragem, ela fala muito sobre isso. Eu comprei 2 livros dela esse ano, que foi A Coragem para Liderar, esse aqui tá no meu top 1, e o outro é A Coragem de Ser Você Mesmo.
Os dois livros eu gostei mais do A Coragem para Liderar. Ele é um livro bastante assim, vamos dizer, técnico misturado com autoconhecimento. Ele é um trabalho de pesquisa, ela é pesquisadora, como eu falei aqui, então é um livro que mistura um pouco da vida dela. Ela tem uma linguagem muito fácil, uma forma de escrever que consegue levar a gente assim de uma forma muito fluida pela história. Então, os narradores se confundem. Uma hora ela está falando em terceira pessoa, outra hora ela está falando da história dela e vai se misturando nesse contexto todo e acaba que é uma história fascinante, sabe? Esse livro eu li por conta do meu trabalho no digital mesmo. Eu estava, naquele momento, oferecendo mentorias, eu estava como uma empreendedora, eu estava como uma líder, embora que, minha gente, vamos refletir sobre esse tema de liderança, é muito engraçado, porque eu aprendi com esse livro, inclusive. A gente só pode ser líder de alguém quando a gente se torna líder de si mesmo. Gravem essa frase. Eu só posso ser líder de alguém se eu me tornar, antes de tudo, primeiramente, líder de mim mesma. Não existe o inverso. Não existe, porque se for o inverso, a gente vai tender a ser um líder tirano, um líder que hum, vai ser malquisto, para resumir a história, tá? Porque muito da gente vai para a liderança. Como assim, Janaína? Se você não se autoconhece, por isso que eu investi tanto em autoconhecimento e continuo investindo. Se você não se autoconhece, se você não sabe quais são seus valores, se você não sabe qual é o seu objetivo em liderar uma equipe ou liderar, enfim, uma pessoa, qual é o seu objetivo em liderar, se você não sabe quais são os seus objetivos de vida, quais são os seus valores, seus ideais, o que você defende, o que você acredita, princípios, enfim, a sua forma de comunicar com o outro, consigo mesmo. Se você não tem ciência de você mesma, você não vai conseguir liderar o outro, porque você vai estar sempre esbarrando nas suas crenças, vai estar sempre esbarrando nas suas limitações internas. E isso é ruim demais, é ruim demais. Se você trabalha em equipe, principalmente, se você lidera, seja uma equipe pequena, seja uma equipe grande, gente, se a gente soubesse a importância da vulnerabilidade, e por isso que eu indico esse livro da Brené, que é A Coragem para Liderar, porque ela fala muito sobre ferramentas, práticas, atividades, muita coisa. A importância da empatia, da resiliência. Ela joga temas muito importantes, relevantes para a prática profissional, mas não somente, mas para a nossa vida. Então, se você quer aprender a lidar com o confronto, com o desconforto do confronto, e não é um confronto daquele de briga, tá? De se estapear. Não, é o confronto do debate de ideias, do debate de valores, das perspectivas. Se você tem medo de ir para o confronto, de ir para a arena, que ela fala isso nesse livro, quem vive de verdade é quem está na arena da vida, quem está ali no meio, sabe aquele pão e circo do Império Romano de antigamente, né? Bem antigamente mesmo. Enfim, quem está na plateia, sabe um estádio de futebol, trazendo para a nossa realidade agora, um estádio de futebol, quem está na plateia, quem está ali na arquibancada, só está vendo o jogo, essas pessoas, elas não estão vivendo de fato. Elas estão somente na posição de julgadoras, de críticos, daqueles que apontam o dedo, que sabem o que o outro deve fazer, mas não sabem o que ele deve fazer da própria vida, ou sabe e não faz. Mas quem está lá na arena, no campo, jogando, se arriscando, mostrando as suas vulnerabilidades, passando por cima das suas dificuldades, evoluindo enquanto ser humano, esse de fato está vivendo. Então, a maior mensagem que esse livro poderia trazer para mim é esse. Se você quer viver de verdade, vá para a arena. Não tenha medo da arena, porque a arena é onde você consegue evoluir, se tornar um ser humano melhor de verdade. E só a arena só é para quem tem coragem. Para quem tem coragem de ser você mesmo, como é o outro livro, o outro título do livro dela,
e quem tem coragem para liderar a própria vida. E sendo líder da própria vida, vai conseguir liderar uma, duas, três, uma multidão de pessoas. Então, indico muito esse livro, não somente para quem é empreendedor, empreendedora, para quem é líder de equipe em serviços públicos ou empresas, enfim, é extremamente importante esse livro, muito importante, amo demais a Brené Brown, e ela tem vários outros títulos maravilhosos que eu não tenho ainda, mas comprarei em breve. O segundo livro, minha gente, que eu terminei de ler agora há pouco, é um que vocês podem, pelo título, vocês podem pensar assim: ah, Janaína, eu não quero ser uma super comunicadora, que é o título do livro. Mas quando você vai ler, não julgue o livro pela capa, tá, minha gente? Não julguem. Esse livro, ele é do autor Charles Duhigg. Esse autor, ele é escritor também do livro O Poder do Hábito, muito famoso, autor best-seller, assim como a Brené também, autora best-seller. E esse Charles Duhigg, ele escreve também de forma muito simples. É um livro baseado em pesquisas, tem muitas pesquisas nele. É um livro mais técnico, sim, mas uma leitura gostosa de ler, sabe? Para quem tem curiosidade sobre sobre relacionamentos, como é que você se torna uma pessoa melhor no sentido de comunicar melhor o que você sente, o que você pensa, o que você acredita, também entendendo o outro nas suas limitações. É aquela coisa da comunicação assertiva que eu sempre falo aqui para vocês. Tem outro livro também que o título é Comunicação Assertiva, da autora Débora Brum. Também li esse ano. Não está aqui no meus top 5, porque eu tentei resumir ao máximo para não ficar um podcast de 50 minutos. Mas esse Super Comunicadores é um livro maravilhoso, porque faz a gente refletir mesmo sobre os tipos de conversa que a gente tem, que a gente não se percebe, como que a gente entra no campo do outro sem nem perceber, e quando menos se espera, você está criticando o ponto de vista do outro, colocando a empatia debaixo do tapete, porque, minha gente, comunicação assertiva, ela bebe na fonte da comunicação não violenta. Tem como princípio a empatia. E a empatia não quer dizer que você vai aceitar tudo do outro, que você vai dizer sim, senhor, sim, senhora. Isso aí é uma comunicação passiva. Mas a empatia vai te fazer perceber no outro a humanidade que existe nele. Você vai conseguir olhar por detrás do que ele está falando e entender a necessidade que ele está ali vibrando, mas ele não consegue verbalizar, porque a única forma que ele aprendeu, ele ou ela, de verbalizar é de uma forma ou passiva ou passivo-agressiva. E, gente, é muito difícil, sim, ter uma comunicação assertiva não violenta, mas é de extrema importância e, com prática, a gente consegue. Esse livro, Super Comunicadores, ele vai ajudar demais nos relacionamentos, seja relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, relacionamentos de amizade, relacionamentos com você mesmo. Então, indico muito. E eu tenho certeza que vocês vão gostar desse livro aqui. Isso não é sobre falar bonito, é sobre fazer-se entender. Ser um ótimo comunicador, um super comunicador, é você saber se fazer entender pelos outros. Então, vale muito a pena a leitura. Outro livro muito bom que eu vou indicar aqui para vocês e que eu acredito que vocês ou já leram ou já ouviram falar muito, que é Os Segredos da Mente Milionária. E, gente, esse livro aqui, eu antes julgava ele pela capa. Eu vou confessar para vocês que todo o assunto relacionado a finanças, a questões de dinheiro, e eu tinha uma certa trava por bloqueios mesmo internos, sabe? Por causa de crenças limitadoras. Mas esse livro quebrou a minha cara, porque eu julguei ele pela capa, mas ele é muito mais de autoconhecimento do que um livro técnico ensinando você a ficar milionário de fato, como você investe ou coisa do tipo. Não é nesse sentido. É um livro que vai trabalhar realmente as suas crenças limitantes, o que você acredita ser riqueza, o que você acredita ser o valor do dinheiro. Então, tem muito, muito, muito a ver com o autoconhecimento. Então, foi um livro que eu descobri
também nessa fase de empreendedora, buscando entender mais sobre o universo financeiro, como melhorar os meus resultados. Então, antes de você querer mudar os resultados financeiros de fato, fazer mais dinheiro, procura ver se você não tem alguma crença limitante em relação a esse tema, porque eu tinha várias e todas elas me atrapalhavam muito na hora de fazer dinheiro, porque se você não tem uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade aberta para entender o valor do dinheiro e a dinâmica dele na nossa vida e na vida coletiva como um todo, você não vai conseguir atrair dinheiro para a sua vida. Então, indico demais a leitura Os Segredos da Mente Milionária. É um livro de fácil leitura, não é nada técnico, eu não achei que ele seja técnico. É um livro gostoso de ler porque é uma história fluida, sabe? É uma história mesmo. O autor vai conversando com você durante o livro. Tem muitas dicas práticas também para a gente poder fazer, muitas atividades. Todo final de capítulo tem uma atividade para você fazer, declarações, ações, porque não basta apenas a gente ler, a gente precisa agir, né, minha gente? Todo conhecimento, ele não deve ficar guardado a sete chaves. Todo conhecimento ele deve ser propagado, todo conhecimento ele deve ser praticado, colocado em ação. Senão é letra morta, tá? É letra morta, não vai fazer efeito na sua vida, vai ficar ali esquecido no seu subconsciente, que é outra coisa que esse livro também trata. Qualidade subconsciente faz a gente entender o poder da mente mesmo, o poder que essa mente tem de ampliar coisas ruins, quando na verdade a gente quer ampliar as coisas boas, e a gente só não consegue fazer isso porque não entendemos como é que ela funciona em essência. Mas esse livro vai te dar um panorama muito legal para que você entenda como essa sua mente funciona, para que você enxergue e lance luz sobre os seus bloqueios e você possa trabalhar em cima disso. E aí sim conseguir fazer riqueza, conseguir fazer dinheiro. Porque riqueza, minha gente, é um tema bastante relativo, né? Riqueza não é somente ter dinheiro, riqueza é muito mais do que isso. Milionária, quando a gente, essa palavra milionária, eu escrevi até um e-book que se chama Arte da Comunicação Milionária. Mas eu tinha muito ranço dessa palavra milionária, porque eu não achava que ser milionário era algo. Para mim, milionário era tipo, tá muito longe da minha realidade. Não, isso é coisa de guru de marketing, propaganda enganosa, é coisa mentirosa. Tudo isso ligado à crença limitante, enraizada em mim. Mas quando eu entendi que isso era possível de mudar, eu fui atrás de melhorar isso. Eu fui atrás da mudança de fato, da reprogramação da minha mente. E aí sim, trabalhando para chegar nesse resultado. Se isso foi interessante para você também, tá? O outro título que eu quero compartilhar com vocês é o do Napoleon Hill. Esse livro eu acho que você também já deve ter ouvido. Ele também é autor best-seller. Ó, o título do livro é Mais Esperto que o Diabo. Esse livro, eu tenho ele que é uma versão de bolso, um guia de bolso, mas eu ouvi o audiobook dele no Spotify, aqui no Spotify mesmo, ouvi o audiobook e muito bom, minha gente. Esse livro foi outro que eu julguei pela capa, Mais Esperto que o Diabo. Não tinha a mínima noção do que poderia ser. Vinha na minha cabeça algo do tipo, deve ser alguma coisa de tema macabro, enfim, alguma coisa relacionada a isso. Mas quando eu fui ler, totalmente diferente daquilo que eu imaginei. É um livro também voltado para autoconhecimento, para que a gente entenda quais são as influências, e eu vou colocar assim, positiva e negativa, para que fique de fácil entendimento, tá? Mas nada nessa vida é ruim ou bom. Tudo vai da nossa perspectiva, tudo vai da nossa interpretação de mundo. E esse livro, o autor, ele faz uma entrevista com o diabo, né? Sabe se essa entrevista foi real ou não, mas isso não importa. O que importa é que nessa conversa, o diabo, o personagem diabo, ele traz muitas informações importantes, e muitas informações cruciais, eu diria, para que a gente se entenda enquanto ser humano e entenda as nossas relações, entenda quais são os gatilhos que nos levam a repetir padrões de comportamentos negativos para a nossa vida. É um livro que eu indico para todo mundo mesmo, porque ele traz um conteúdo simples,
didático. É um livro pautado em perguntas e respostas, e cada resposta, minha gente, é um aprofundamento grandioso na nossa vida, no autoconhecimento mesmo. Ele foi um sucesso muito grande. Ele foi escrito a primeira vez em 1938. É um livro muito antigo, mas atualíssimo. E para não dizer assim, Janaína, você só leu livros de autoconhecimento esse ano? Não, eu trouxe 2 livros aqui que foram livros, digamos assim, de lazer mesmo. Um deles eu ganhei, foi um presente, né, de uma amiga maravilhosa, Tuane, e o título é Mais Forte Entre Lutas e Conquistas, da Luana Genot. Esse livro é um dos poucos que eu tenho aqui da literatura de pessoas negras, de autores negros. Eu tenho investido mais em livros de autores negros, porque é uma necessidade minha, um desejo meu de ter uma leitura maior desses autores para dar credibilidade também, mas para poder entender mais sobre mim, né, enquanto mulher negra. E esse livro da Luana, ele é maravilhoso. É um livro que foi escrito na pandemia e ela traz a história dela de vida desde a época de criança, passando pela adolescência, passando pelos primeiros trabalhos. Ela trabalhou como modelo, ao relacionamento que ela teve e mantém, né, com o rapaz que é francês, se eu não me engano. Enfim, ela traz uma perspectiva do mundo corporativo, ela fala sobre identidade, ela tem uma ONG que fala sobre isso, sobre identidade. Então é um livro muito bom, que bate em feridas coletivas da população negra, mas também fala de esperança, porque a história dela não é uma história descolada da realidade da maioria de nós, uma história cheia de altos e baixos, uma história que cheia de superação, cheia de resiliência, cheia de muita garra, de muita força, muita vontade e de muita esperança. Então, o livro dela me inspirou muito, muito mesmo, a não desistir dos meus sonhos, a sim sonhar alto porque é possível conquistar. Então, a mulher negra tem uma referência dessa, de uma mulher negra que conseguiu construir um instituto, uma ONG do nada, do absoluto zero. E aí tá um grande sucesso, é um grande sucesso a ONG dela. É de, é de emocionar, enfim, é de inspirar demais. Então, esse livro Mais Forte eu indico também, não somente para o público de mulheres, mulheres negras, mas para todo mundo. É um livro inspirador. E o outro livro é da Danielle Steele, A Duquesa. Ele tem na Amazon, acabei de dar uma pesquisada rápida aqui. Ele tem na Amazon na forma de Kindle, mas eu comprei o livro físico nessas feirinhas de livro que a gente vai no shopping, tem várias. Foi R$ 10, muito baratinho, mas o livro muito bom. Uma leitura simples, fácil, é uma história de um romance, mas não é um romance água com açúcar, não. É um romance onde tem um protagonismo de uma mulher na época lá do século XVIII, XIX, onde mulheres tinham que estar abaixo dos homens, né? Ainda hoje, graças a Deus, avançamos muito, mas naquela época era isso. A mulher só era mulher se era casada, se tinha um homem ao seu lado. E essa mulher desse livro, a Duquesa, ela vem para quebrar padrões, para revolucionar mesmo. Então é uma história de um romance muito legal, fluido, leve e que traz essa história de uma mulher forte, resiliente, sonhadora e muito capaz, que também inspira, que também dá um gás para que a gente não desista de quem a gente é, para que a gente não desista dos nossos sonhos, não desista de acreditar que é possível amar, ser feliz, reconstruir a nossa vida. Fala também sobre isso, porque ela perdeu tudo, perdeu o pai, perdeu tudo que tinha, teve que também reconstruir do zero e ela conseguiu alcançar a felicidade. É nos momentos de maior vulnerabilidade que a gente encontra a nossa maior força. Contraditório, né? Mas é bonito ao mesmo tempo. Então é isso, minha gente. Esses foram os livros elencados deste ano. Olha que eu me surpreendi, tá? Li mais, inclusive, mas esses daqui foram livros que
trouxeram grande contribuição para a minha vida esse ano. Eu espero que eles também contribuam na vida de vocês, se vocês tiverem interesse de ler, e eu espero que tenham. Se vocês gostaram dos livros, das indicações, comenta aqui, me deixa saber, porque agora eu posso responder os comentários de vocês e eu estou muito boba com isso, estou muito feliz. Deixa seu comentário que eu vou lá curtir, vou responder. E se tiver indicação de livro, me manda aqui que eu também quero ler, tá? Eu estou aceitando indicação de livro e a gente está nessa para compartilhar, para trocar. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Compartilhem muito. Um cheiro e até o próximo episódio.